Boa noite, galera. Agora a nossa aula inicia, tá? Agora a aula começa. Eu deixei aqui tudo organizado. Essa aula aqui de probabilidade, eu vou até colocar aqui, olha, probabilidade 1. É o nosso primeiro encontro de probabilidade, tá? Calma aí. Não. Só um instante. Pronto, estou mais confortável agora. E tá melhor para escrever aqui. Deixa eu ver se tá melhor para escrever. Pô, muito melhor, tá? Então, aqui é o nosso primeiro encontro de probabilidade. Semana que vem eu vou fechar a parte teórica de probabilidade. E na semana que vem eu vou mostrar a minha estrutura de planejamento para vocês até o dia da prova da ESA, tá? Então, vocês vão ver que a reta final é só para trabalhar exercício, é só para conseguir entender com alguma profundidade assunto que a gente viu ainda superficial, conseguir reforçar alguns conceitos e o mais importante, que em matemática, cara, isso é muito importante em matemática. Você às vezes só entende melhor um assunto quando você aprende um assunto que é um pouco mais avançado, tá? Então, você vê uma aula hoje e você entende parcialmente. Quando você aprende algo avançado, aquela aula anterior fica mais clara. Quando a gente aprende na ordem, né? Razão, proporção, regra de 3. Quando a gente aprende regra de 3, que razão e proporção fica mais, vamos botar assim, fica mais claro, tá? Então, com matemática, quando a gente fechar o conteúdo e for voltar para o exercício, vocês vão ver que muitos assuntos anteriores, que na época vocês viram ainda não está muito claro, vão ficar claro depois que a gente for revisando, tá? Então, a reta final, só exercício até o dia da prova, tá? Então, para nossa aula de hoje aqui, nosso primeiro encontro aqui nessa turma sobre probabilidade, e eu vou fazer aqui o seguinte com vocês. Eu vou iniciar. O que aquele um está fazendo ali? Calma aí. Eu fiz isso mesmo, desculpa. Eu escrevi no lugar errado, tá? Perdão. Agora tá certo, tá? Então, aqui, e vai ser o meu primeiro exemplo, eu vou primeiro resolver esse problema aqui, sem falar da teoria, tá? E a partir desse exemplo que eu vou explicar a teoria, e eu vou sempre voltar para esse exemplo para poder explicar para vocês. Vocês vão entender na prática como é que funciona isso aqui. Então, eu vou primeiro fazer a leitura. Uma urna com 20 bolinhas, numerada de 1 até 20, terá uma dessas bolinhas sorteadas. Eu estou concorrendo com todos os múltiplos de 4. Qual é a minha chance de ganhar? Isso daqui poderia ser muito bem uma conversa, sabe? Do tipo assim, vai ter um sorteio aí. Não, é um bingo, sabe? Bingo. Eu quero ganhar esse bingo aqui. Qual é a minha chance de ganhar aqui? Será que eu tenho chance de ganhar? Então, eu não vou falar da teoria ainda da matéria. Eu botei aqui um problema, eu vou discutir com vocês o problema e depois a gente começa a teorizar isso daqui. Primeira coisa, a urna tem 20 bolinhas. Então é como se a urna fosse daqui, ó. Calma aí. Deixa eu botar um pouquinho maior. Pronto. A minha urna tem 20 bolinhas. Então eu vou desenhar aqui todas as bolinhas. Todas. 8, 9, 10. Aí aqui vai ter a bolinha 11. Aqui vai ter a bolinha 12. Aqui vai ter a bolinha 13. Aqui vai ter a bolinha 14. E aqui a bolinha 15. Tá? Tá tudo isso na urna. Aqui a bolinha 16. Aqui a bolinha 17. Aqui a bolinha 18, aqui a bolinha 19 e aqui a bolinha 20, certo? Esse aqui é tudo que pode acontecer no sorteio. No sorteio é impossível sair a bolinha 32, é impossível sair a bolinha 5,5, tá? São 20 bolinhas numeradas de 1 até 20, tá? E eu concorro com múltiplos de 4. Então, basicamente, eu estou concorrendo com isso aqui, ó. Eu concorro com múltiplo de 4. Então, eu estou concorrendo com a bolinha número 4. Eu estou concorrendo com a bolinha número 8.
eu estou concorrendo com a bolinha número 12. Depois do 12, o próximo múltiplo de 4 é o 16. E depois é o 20. Então eu concorro com essas bolinhas que eu marquei. É como se a pessoa colocasse a mão no sorteio, na urna, né? E quando ela coloca a mão na urna, qualquer uma dessas 5 bolinhas me coloca na condição de vitorioso, tá? Então é isso que para mim me faz vencer, que me faz ganhar esse sorteio, tá? Imagina o seguinte, imagina que existe uma outra pessoa que está concorrendo com todos os outros números, com exceção dos múltiplos de 4. Então, se sair múltiplo de 4, você ganha. Se sair qualquer outro número, a outra pessoa ganha, né? Quem é que tem mais chance de ganhar? Claramente vai ser outra pessoa. Eu não sei, não é uma certeza, sabe? Não é certeza que vai ser o número 7, o número 13, o número 18. Eu não tenho certeza que a outra pessoa vai ganhar, mas ela tem mais chances. Então, a aula de probabilidade é uma aula que tem a ver com prever o que algo pode acontecer. E para isso, eu verifico tudo o que pode acontecer para poder saber quais as chances que eu tenho, tá? Então, olha, o sorteio é um bom exemplo para trabalhar probabilidade, porque em um sorteio eu não sei o que vai acontecer. Por isso que a pergunta ela é bem clara. Olha a pergunta: qual a minha chance? Ou seja, não tem certeza aqui. Eu quero saber qual é a chance, tá? Então, isso daqui, olha, é o meu sorteio. Então, eu quero saber qual é a minha chance. Quantas bolinhas aqui eu tenho que me fazem vencer o sorteio? 5. Tem 5 bolinhas que me fazem vencer. Então, é como se estivesse concorrendo com 5 bilhetes, com 5 tickets, como se fosse com 5 papeizinhos na urna. Então, olha, tem 5 bolinhas. Tem 5 bolinhas que me fazem vencer, tá? E tem o resto, que são 15 bolinhas, que me fazem perder. Que me fazem perder. Certo? E o total de bolinhas aqui, eu tenho 20 bolinhas no total. Certo? Pensa aqui um pouquinho comigo. Se eu tivesse concorrendo com 20 bolinhas, pode ser. Eu estou concorrendo com 20 bolinhas. Então é certeza que eu vou ganhar. Qualquer bola que for sorteada é minha, eu ganho. Mas se eu estiver concorrendo com 10 bolinhas, metade, então significa que a minha chance de vencer também é metade. Metade eu ganho, metade eu vou perder. E aqui nesse caso, tu pode perceber que 5 bolinhas é 1/4 do total, né? Então eu tenho 1/4 de chance de vencer. Então, quando eu brinco com probabilidade, eu basicamente faço assim, olha. Quantos bilhetes eu tenho? Quais são as minhas chances de vencer aqui? Eu tenho 5 bilhetes, só que tem 20 no total. Então, quando eu simplifico isso aqui, dá para simplificar por 5. Isso aqui vai dar 1/4. Ou seja, 1/4 das bolinhas da urna me fazem vencer. E 1/4 me fazem perder, tá? 1/4 me fazem vencer. E todo o restante me fazem perder, que no caso seria 3/4, tá? Então, essa daqui, olha, é a minha chance. Eu vou agora explicar para vocês o que é probabilidade e eu vou usar esse exemplo aqui para trabalhar com probabilidade, tá? Então, agora eu vou começar a definir probabilidade. Então, ó. Vamos lá? Então, eu vou aqui definindo probabilidade. Quando eu trabalho com probabilidade, tem alguns conceitos que é muito importante a gente entender, tá? Tem o conceito que é o seguinte, ó. A probabilidade é a chance de alguma coisa acontecer, tá? No caso, a probabilidade é uma medida, é um tamanho que avisa qual é a chance de algo acontecer. Então, probabilidade é a chance. De algo
acontecer. Só que, obviamente, a gente não usa algo em matemática, né? Esse algo ele tem um nome, tá? Então, quando eu trabalho com probabilidade, tem alguns conceitos que são muito importantes. E eu vou sempre usar a questãozinha que a gente acabou de fazer para poder explicar isso daqui. Em probabilidade, tem uma coisa chamada espaço amostral. Opa. Certo? O que seria espaço amostral? Espaço amostral é tudo que pode ocorrer, certo? Então, é tudo que pode acontecer em um experimento. Nesse caso, o que é um experimento? É aquilo que eu quero calcular a minha probabilidade. No exemplo que eu acabei de fazer, o experimento é o sorteio na urna, tá? Só que o experimento pode ser o lançamento de um dado, o jogar uma moeda, um sorteio de um concurso, tá? Então, tudo que eu consigo calcular a chance vai ser um experimento, tá? Então, o espaço amostral é tudo que pode acontecer em um experimento. Então, exemplo, o meu experimento ali era uma urna com bolinhas. Tem como sair cara naquela urna? Não tem como, né? Eu estou retirando bolinha, eu não estou jogando a moeda. Então, naquele experimento, o que poderia acontecer? Saía a bolinha número 1, saía a bolinha número 2, saía a bolinha número 3, saía a bolinha número 4, até a bolinha número 20, tá? Então, o espaço amostral é tudo que pode acontecer. Então, na questão que eu acabei de falar, vai ser o seguinte, ó. Espaço amostral, na última questão, seria o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Então, ó, tudo que tiver aqui é o meu último exemplo. Então, o que seria o espaço amostral naquele exemplo? São as 20 bolinhas numeradas. Vocês podem perceber que as bolinhas numeradas é tudo o que poderia acontecer, tá? Então, deixa eu apagar aqui, tá feio. Tá aqui. São as 20 bolinhas numeradas, certo? Isso é o meu espaço amostral. É tudo o que pode acontecer em probabilidade, tá? Agora eu vou colocar aqui uma coisinha chamada evento. Evento é o meu algo que eu botei aqui entre aspas aqui em cima, tá? Esse algo é o meu evento. Então a probabilidade é a chance de algum evento acontecer, tá? Então o evento é aquilo que eu estou observando no meu experimento, tá? Então eu vou escrever isso e depois eu vou colocar do lado o que seria o evento naquela questão que a gente acabou de calcular, tá? Evento é o que está sendo observado no experimento. Pensa, o experimento ali é a urna, não é? O que eu estou observando na urna? Eu estou observando se o número, a bolinha, é múltiplo de 4 ou não. Naquela urna tem 20 bolinhas, mas o que eu estou observando? O que eu quero calcular? Uma bolinha múltiplo de 4. Então, ó, eu vou escrever aqui. Bolinha múltiplo de 4. Tá? Tá aqui. E como que se calcula a probabilidade? A probabilidade é o seguinte, ó.
A probabilidade ela vai ser uma divisão entre os casos favoráveis sobre os casos totais. Certo? Então, na questão que a gente acabou de fazer, olha aqui, o espaço amostral, a gente acabou de aprender que seria o quê? Tudo que pode acontecer. Então, o espaço amostral é tudo que está aqui dentro, ó, são os 20 números. Aí, o que seriam os casos favoráveis? São os casos que me fazem vencer. São os 5 que eu pintei aqui. E os casos totais? É tudo que pode acontecer. O espaço amostral são os casos totais. Então, eu tinha 5 bilhetes favoráveis, são 20 no total. A minha probabilidade, ó, é a divisão, 5 sobre 20. Tá? Então, é isso que eu estou tentando explicar aqui para vocês. Certo? Então, isso aqui são definiçõezinhas. Tá? Eu vou tentar sempre repetir essas palavras para ficar familiar para vocês. E aqui em verde é o que elas representam naquele meu exemplo. E agora vem a parte importante, que é o seguinte. O resultado, isso aqui vai dar um resultado, certo? O resultado é um número. Só que esse número ele pode vir em 3 formatos de resposta. O meu resultado ele pode estar escrito em fração, em decimal ou em porcentagem. Certo? Então, o resultado de uma probabilidade, ou seja, a solução de uma probabilidade, pode vir na forma de fracionário, pode vir na forma de decimal e pode vir na forma de porcentagem. Tá? Então, eu vou tentar discutir isso aqui com vocês para poder trabalhar um exercício e mostrar na prática como que funciona isso daqui. Tá? Então, olha pra cá. Na última questão, a gente viu que a probabilidade que são os casos favoráveis sobre os totais, a gente sabe na questão anterior, tá? Que os favoráveis eram as bolinhas número 4, número 8, número 12, número 16 e número 20, certo? E os totais, a gente sabe que seria do 1 até 20, ou seja, todas as bolinhas da minha urna. Então, a minha probabilidade era só pegar os casos favoráveis, que são 5 casos, e dividir pelos totais, que são 20 casos. Aí a gente simplificou isso daqui. Simplificamos por 5. Eu vou até escrever aqui, ó. A gente simplificou por 5. Quando a gente simplificou por 5, isso aqui deu quanto? Deu 1 quarto. Essa minha solução, 1 quarto, é a solução em forma de fração. Mas eu também poderia escrever a solução em outros formatos, tá? E como é que seriam esses outros formatos? Ó, além de trabalhar 1 quarto, eu poderia muito bem pegar o número 1 e dividir para 4, para saber quanto que vai dar em forma decimal. 1 dividido para 4 dá 0, vírgula, e bota um zerinho aqui. 10 para 4 dá 2 e sobra 2. Quero continuar dividindo. Bota mais um zero aqui. 20 para 4 dá 5 e sobra 0. Então deu 0,25. Então essa fração 1 quarto, ela vale a mesma coisa que 0,25. É igual, mesma coisa, tá? Então eu já escrevi a minha resposta em forma de fração e já escrevi a resposta em forma de decimal. Agora está faltando escrever em forma de porcentagem. Só que escrever em forma de porcentagem é baseado na escrita decimal. Porque a gente sabe que 0,25 equivale a 25%. 0,13 equivale a 13% e assim vai. Então isso aqui, olha, é 25%. Então daqui, olha,
os 3 tipos de resposta: decimal, fração e porcentagem, tá? Então, a questão, ela pode pedir para vocês em forma de porcentagem, ela pode pedir em forma de decimal e ela pode pedir em forma de fração. Certo? Então, esses são os 3 formatos que uma questão pode apresentar uma solução. Tá? Como é que eu escolho qual é o melhor? Não é a gente que escolhe, a gente olha a alternativa. Se as questões estiverem em fração, você calcula em fração. Se tiver em decimal, calcula em decimal. Probabilidade, calcula em probabilidade. Eu só vou falar aqui uma coisa. Das 3, geralmente fração é a mais comum e a mais fácil, porque você já calcula em fração. Isso aqui é uma fração, tá? Mas a partir da fração, eu posso encontrar muitas outras coisas. Então, vamos fazer aqui nosso primeiro exemplo. Exemplo 1, tá? É um exemplo. Ao lançar um dado comum de 6 faces e observar a face voltar para cima, determine a probabilidade de ocorrer. Aí eu tenho aqui, olha, 3 letras. Então, vamos agora começar a mostrar o que eu expliquei agora há pouco, tá? Então, olha para cá. Experimento. O meu experimento aqui é lançar um dado, tá? Lançar o dado é o meu experimento aqui. Por que lançar um dado é um experimento? Porque eu não tenho certeza de qual face vai cair. E cada uma face tem uma chance de cair. Então eu consigo calcular a probabilidade de lançar um dado, tá? Então o meu experimento é lançar um dado, certo? Agora vamos lá. E o meu evento? O que seria o evento? Vamos lá? O meu evento é cada uma das alternativas. A letra A, olhar a face, voltar para cima e ser o número 4. Isso é um evento. Olhar a face, voltar para cima e ser o número par. Isso é um evento. Olhar a face, voltar para cima e ser maior do que 2. Isso é um evento. Então, os eventos são as perguntas da letra A, B e C. Tá? Tá? Então, esses são os meus eventos, certo? Então, já sei que é um experimento, já sei quem é o evento, e agora eu vou escrever quem é o meu espaço amostral. Vamos lá? Nesse caso, eu estou usando um dado comum de 6 faces. Então, o meu espaço amostral é a face número 1, a face número 2, a face número 3, a face número 4, a face 5 e a face 6. Tá? Então, esses 6 aqui são o meu espaço amostral. É tudo que pode acontecer. Então, agora eu vou calcular cada um deles e eu mostrar a vocês que isso aqui é bem tranquilo. Então, vamos lá? Letra A. Vamos calcular aqui. A letra A está perguntando, eu quero que a face voltar para cima, ela tem que ser o número 4. Então, os casos favoráveis será simplesmente o número 4. A questão quer que a face voltar para cima seja o número 4, então só existe um número 4. Então, ó, vamos fazer aqui a continha então. A minha probabilidade vai ser casos favoráveis, que eu tenho um único caso. Aqui é a quantidade de casos, não o número que está aqui dentro. E eu vou dividir por casos totais. No caso de um dado, é 6. Tá feito. Letra A é só isso daqui.
Vamos continuar aqui? Letra B. Eu quero que a face voltar para cima seja número par. Então, vamos ver questões favoráveis. Eu quero que seja par, né? Então, favorável, número 2, número 4 e número 6. Certo? Bom, dito isso daqui, qual vai ser a minha probabilidade aqui? Vai ser o seguinte, ó. A probabilidade vai ser os casos favoráveis, que são 3 casos, dividido pelos casos totais, que são 6. Desculpem. Então, olha, tá aqui, olha, 3/6, que é igual a 1 sobre 2, que é meio. Se a questão pedir em decimal, é 0,5. Se ela pedir em porcentagem, é 50%. Mas, como não falou nada, eu vou deixar em fração mesmo, tá? Então aqui, olha, é meio. E não faz sentido ser meio, né? Quando eu lanço um dado, metade das faces são pares e metade são ímpares. É só isso. E agora, a última aqui do meu exemplo. A face voltar para cima ser maior do que 2. Então, vamos lá, né? Quais são os favoráveis? Aqui. A face voltar para cima ser um número maior do que 2. Quais são os números maiores do que 2? 3, 4, 5 e 6. Antes alguém pense, professor, e o 0, e o 2,1? Não tem dado com a face 2,1, né? Eu estou trabalhando com dado ainda. Então, ó, acabou praticamente. Probabilidade. Casos favoráveis sobre os totais. Favorável. Tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 aqui. Total, 20. Tá aí. Certo? Então, olha, já revimos o que é um experimento, já revimos o que é um evento, já revimos o que é um espaço amostral. Tá certo? E acabou. Resolvi todas as 3. Como a questão não falou se ela queria infração, porcentagem ou probabilidade, eu deixei no mais simples possível para mim. Tá? Exemplo 2 aqui. Exemplo, tá? Eu vou até deixar vocês uns, sei lá, 2 ou 3 minutinhos, tá certo? Tentem fazer 2 ou 3 minutos. Vamos lá, galera. Tempo encerrado. Vamos corrigir isso daqui. Eu vou devolver para a tela cheia para vocês. Tá tudo certinho. E vamos agora corrigir essa questãozinha aqui. Tá? Esse exemplo, né? Estou no exemplo ainda, tem mais alguns. Em cada exemplo, eu tento sempre colocar alguma coisa a mais e tentar mostrar para vocês o que podem cobrar na prova. E no finalzinho aqui tem as questões de concurso, né? Não adianta nada aprender teoria e não ver na prática como sacar isso aqui, cara. Exemplo 2. Uma urna com 11 bolinhas verdes e 4 bolinhas amarelas e 5 bolinhas azuis está coberta com um pano. Alguém do auditório vai retirar uma bolinha aleatória. Calcule a probabilidade da bolinha retirada ser amarela. E após isso, exiba a resposta em cada uma das formas ali. Em forma de fração, em forma decimal e em forma de porcentagem, tá certo? Então, como é que funciona isso daqui? Eu tenho uma urna que tem um monte de bolinhas aqui, só que agora as bolinhas têm cores diferentes. Então, na minha urna, eu tenho 11 bolinhas verdes. Então, nessa minha urna, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter uma aqui, eu vou ter uma segunda aqui, uma terceira, uma quarta, uma quinta, 6, 7, 8,
9, 10 e 11. Só que além das 11 bolinhas verdes, tem 4 amarelas. Então, olha, tem 1, 2, 3, 4. E além das 4 amarelas, 5 azuis. Então é como se o meu sorteio fosse isso daqui, olha. Vê se ele não parece aquele sorteio com número, né? 20 bolinhas, numeradas de 1 até 20. A diferença é que aqui não é número, é cor. Não é isso? Então, esse... Agora vamos lá, vamos associar aqui. Nesse meu caso aqui, qual é o meu experimento? O meu experimento é retirar uma bolinha da urna, né? Então, o meu experimento vai ser isso aqui. Certo? Esse é o meu experimento, retirar uma bolinha da minha urna. Então, o experimento que eu estou fazendo é o sorteio, certo? E o que seria o meu evento? O evento é aquilo que eu quero do experimento. O experimento é tirar uma bolinha da urna. Mas eu quero qual bolinha? Eu quero uma bolinha amarela, tá? Então, o meu evento é observar uma bolinha amarela. Tá? Aqui, ó. Pronto, tá aqui, coube bonitinho. Então, o meu experimento é tirar uma bolinha da urna e o evento é que a bolinha saia amarela, tá? Então, por fim, o meu espaço amostral aqui. Isso aqui eu estou escrevendo nos exemplos, mas depois eu vou parar de fazer isso, tá? É só para vocês entenderem como é que funciona a parte teórica. Porque na prática é só contar o que eu quero, contar o total e dividir na maior parte dos casos, tá? Vai ter uma coisa ou outra que eu tenho que fazer uma outra operaçãozinha, que vai ser a aula semana que vem. Mas para a aula de hoje é entender isso, tá? Então, o meu espaço amostral. O meu espaço amostral é tudo que pode acontecer. E nesse caso, tudo que pode acontecer é sair qualquer uma das 20 bolinhas. Então, o meu espaço amostral, ele tem um total de 20 bolinhas. As 20 bolinhas, ela tem 11 verde, 4 amarelas, 5 azuis. Mas tem 20 bolinhas aqui dentro, certo? Então, vamos agora resolver o problema. Então, a minha probabilidade é simplesmente os favoráveis, no caso, do espaço amostral que tem 20 bolinhas, quantas dessas bolinhas são favoráveis para mim? Então, é favoráveis dividido pelas bolinhas totais. Então, nesse caso aqui, quantas bolinhas são favoráveis? A questão que é uma bolinha amarela, então eu tenho 4 bolinhas amarelas favoráveis. E quantas bolinhas eu tenho no total? 20. Agora eu vou começar a resolver isso daqui, tá? A letra A, ela é bem clara. Escreva em fração. Então a A é 4 sobre 20, que dá para dar uma simplificada. Isso aqui vai virar 1/5, se eu não me engano. Né? Simplificando por 4 e vira 1/5. A letra B, em forma decimal. Se eu pegar a letra B e dividir 1 para 5, isso aqui vai dar 0,2. E a letra C, em forma de porcentagem, é 20%. Tá? Eu olho para as casinhas que estão aqui, ó. Ah, não tem nada, então é 0 aqui. Isso aqui é 20%, tá? Ah, professor, eu achei que era 2%. Não, 2% é assim. Isso aqui é 2%, tá? Então, a gente responde a parte de porcentagem olhando a parte decimal, tá? E tá feito o meu exemplo número 2 aqui com vocês. Tá certo? Então, vamos lá agora. Vamos fazer o exemplo 3. E depois do exemplo 3, eu acho que já começa as questões de prova.
Certo? Sim, começa. Então, vamos fazer aqui rapidinho o exemplo 3 e depois trabalhar questões de prova de vocês. Que vocês querem ver as da ESA, né? Como é que cai na ESA isso daqui? Vamos ver. Uma sala de uma turma militar tem 20 alunos, 12 com bom desempenho em testes intelectuais, 9 com bom desempenho em teste físico, 4 que tem desempenho insuficiente em ambos, em teste intelectual e teste físico, e vem a pergunta, qual é a probabilidade de se escolher um aluno da turma e ele ser um aluno com bom desempenho em ambos? Quando a gente fala e faz a leitura aqui, ela parece uma questão de conjunto. E a solução vai usar conjunto, tá? Vai ser mais ou menos assim, ó. Ó. Opa, desculpe. Calma aí. Pronto, tá aqui. Então, é como se eu tivesse o seguinte, ó. Aqui é a minha turma militar. Esse conjuntinho aqui são os alunos que são bons no teste intelectual. E esses aqui são os alunos que são bons no teste físico. Certo? Agora eu vou começar a preencher isso daqui. Segundo a própria questão, a turma militar tem 20 alunos. Segundo a própria questão, 12 são bons no teste intelectual. E segundo a própria questão, 9, né, são bons no teste físico. Certo? Eu não posso sair preenchendo isso aqui não, tá? Eu não posso colocar o número 12 aqui não. Não posso. Por que eu não posso? Porque desses 12, uma parte é boa só no intelectual e uma parte é boa em ambos. Então eu não sei quanto fica aqui e quanto fica aqui. Tem que dar 12 no total. É basicamente uma questão de conjunto mesmo, tá? Então qual é a conta que eu faço? A conta que eu faço é assim, ó. A questão fala que 4 está com insuficiência em ambos. Então 4 fica aqui fora. Porque a parte de fora é a parte que não é boa nem no intelectual e nem no físico, tá? Então 4 fica aqui fora. Se eu somar isso daqui, 12 que é bom no intelectual, somado com 9 que é bom no físico, somado com 4 que não é bom em nada. Se eu somar isso aqui vai dar 5, sobe 1, 25. Cara, 25, estranho. A turma não tem só 20? É proposital. A turma tem só 20. A soma deu 25. É porque o mesmo aluno eu contei 2 vezes. Tem 5 a mais aqui, né? Então olha aqui, olha. Eu tenho 5 a mais. Opa. Então se eu tenho 5 a mais, é porque são 5 alunos que são bons em ambos. Agora eu consigo preencher. Intelectual é 12? Se tem 5 deles que também é bom em físico, então tem 7 deles que não são bons em físico, é só no teste intelectual mesmo. Então dos 12, eu tenho 7 de um lado, 5 do outro. Agora, teste físico. Tem 9 alunos que são bons em teste físico. 5 deles é bom em tudo. Então 4 só é bom no teste físico. Se eu somar isso aqui, tem que dar 20. Se não deu 20, eu fiz merda, eu apago e faço de novo, tá? 7 com 5 dá 12, 12 com 4, 16, 16 com 4 dá 20. Pronto. Agora que eu já fiz a parte de conjunto, eu consigo falar agora a parte de probabilidade. Por que é importante fazer o conjunto primeiro? Porque senão eu não consigo contar. Olha para cá agora. Probabilidade. Probabilidade é a divisão entre os casos favoráveis sobre os casos totais. Os totais é fácil fazer, é 20, pô. Total é 20. Mas os favoráveis são os que são bons nas duas. Quantos são bons nas duas? E eu preciso do conjunto para encontrar esse valor, tá? Quantos são bons nas duas? 5.
Então 5 são os favoráveis. Aí eu começo a corrigir, tá? Letra A está pedindo a resposta em fração. É 5 sobre 20, que dá para simplificar por 5. Isso aqui vira 1/4. Letra B está pedindo a resposta em decimal. Já fizemos isso aqui. 1/4 é 0,25. E a letra C está pedindo em porcentagem. Então a letra C é 25%. Tá vendo? E tá feita a minha questão. É só isso daqui. Tá? Então eu peguei 3 exemplos e em cada um deles eu tentei mostrar uma coisa diferente. Mas no geral, todos eles têm o mesmo princípio. Se eu souber contar o que é favorável e o que é total, eu consigo fazer qualquer questão. Tá? Então, vamos ver agora em prova como é que funciona. EA. A da EA eu vou fazer. Aí depois a da ESA eu deixo para vocês. Tá? Tem 2 da ESA aqui. Era 2 que eu estava lembrando que eu tinha feito mesmo. Então, vamos lá? Corrigir aqui. Essa da EA. EA de 2017. Uma urna contém bolas verdes e azuis. Sabe que a probabilidade de retirar uma bola azul é 6 sobre 11. Tá? Isso aqui não quer dizer que na urna só tem 6 azuis e 11 total. Não quer dizer isso. Né? Na anterior, por exemplo, eu tinha 5... Qual é a anterior? Aí, anterior. A probabilidade do aluno ser bom em ambos é 1/4. Mas não quer dizer que tem só um aluno bom e tem 4 no total. Não, é depois que eu simplifico, vira 1/4. Tá? Então, eu vou agora usar a mesma ideia aqui. Certo? Olha para cá. A probabilidade de sair azul é 6 sobre 11. É como se fosse o seguinte, ó. Eu tenho aqui a minha urna. Essa urna aqui é como se o total dela fosse 11. E desses 11, 6 bolas são azuis. Então, ó, olha aqui. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como na urna só tem bola verde e azul, não tem outra cor, é só verde e azul, se o total é 11, se tem 6 azuis, então por obrigação tem 5 verdes. E ficou parecendo um dominó isso daqui. Então eu tenho 6 azuis e 5 verdes, porque o total tem que dar 11. Então se a azul, a probabilidade da azul é igual a 6 sobre 11, então não tem para onde fugir. A probabilidade da verde vai ser igual a 5 sobre 11. O importante é, se na urna só tem 2 cores, né, que é verde e azul, o total tem que dar 100%. O total tem que dar 100%. Então, olha aqui. O total é igual a 100%, tá? Que é igual a 1, o total é 1. Então, se na urna só tinha verde e azul, só tinha isso aqui, verde e azul, não tinha outra cor. Verde mais azul tem que dar 100%, tá? Então, verde mais azul tem que dar 100%, porque não tem outra cor. Não pode ficar faltando 100% e nem ficar acima disso, tá? Então, olha, se a questão fala que azul é 6 sobre 11, então a verde tem que ser o que falta. Para o 6 chegar até 11, tá faltando 5. 5 sobre 11. Vocês podem somar isso daqui, cara. Isso aqui vai dar 11 sobre 11. Que é igual a 1. Tá vendo? Então, o total tem que dar 100%. O total tem que dar 1. Então, essa questão fala, ó, a chance de sair azul é 60%. Então, o verde é 40%. Só isso. Mais nada. Mais nada mesmo. E está resolvido uma questão da EA
de 2017, que é muito tranquila. Agora tem duas da ESA. As duas da ESA eu deixo com vocês, mas vai por mim. Elas são tranquilaças, as duas, tá? Então, vamos ver aqui. Essa daqui, cara, essa daqui, eu, sei lá, vou dar 1 minuto para vocês, eu não vou nem sair daqui nem nada. Só faz a leitura com calma e pensa qual é a resposta. E caiu na ESA, caiu em 2013. Não é tão antiga assim, tem só 7 provas atrás. Ó, acabou. É o tempo que eu tinha para desenhar o dadinho. É o tempo que vocês tinham para poder fazer, tá? Olha aqui. Eu vou jogar um dado comum de 6 faces e não viciado. Quando uma questão fala que o dado não é viciado, ela não está falando que o dado não usa droga não, tá? É porque existem dados que têm mais chance de sair uma face do que as outras. O dado ele é viciado de propósito. Ou você compra um assim, ou você vicia ele em casa. Tá? Aí tem como uma face sair com mais frequência. Tem como você fazer um dado que está viciado e o número 6 sair mais vezes. Não é certeza que vai sair 6, só que ele vai sair mais vezes. Tá? Então, se o dado for viciado, aí a conta já não fica tão bonitinha, porque as faces têm chances diferentes. Tá? Dá para rolar? Dá para rolar. Tá? Mas não é o objetivo da aula de hoje. Certo? Então, é um dado comum, não viciado. Aí vem a pergunta, qual é a probabilidade de ocorrer um número primo e maior do que 4? Tá? A única coisa que poderia gerar dúvida, a questão elimina. Tá? Então, vamos lá. Aqui está a questão, eu vou jogar um dado, eu vou primeiro ver aqui, olha, qual é o meu espaço amostral. O espaço amostral é tudo que pode acontecer. Então, o meu espaço amostral é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Tá certo? Tá aqui. Então, esse aqui é o meu espaço amostral. Tudo bem? Então, tudo que pode acontecer quando eu jogo um dado é sair do número 1 até o número 6. É impossível jogar um dado só e sair 8, por exemplo. Então, esse é o meu espaço amostral. Aí a questão fala, ela usa uma palavra aqui que eu vou comentar muito semana que vem, não hoje, semana que vem, mas eu já vou dar uma pincelada. Eu quero um número primo e maior do que 4. E esse E aqui aparece muito em prova de probabilidade. Esse E indica que o meu número tem que ser um e o outro, tem que ser os dois. Ele tem que ser primo e tem que ser maior do que 4, tá? Então, eu vou primeiro escrever aqui quais são os primos. Primos 2, 3 e 5. Dúvida que poderia gerar é o aluno considerar o número 1 o primo, sabe? Se eu considerar o número 1 primo, tá errado isso. Porém, vai dar certo a conta de qualquer jeito. Porque tem que ser número primo e tem que ser maior do que 4. Então, olha aqui. Não, melhor. Maior do que 4, tá certo. Números maior que 4. 5 e 6. Então, mesmo que eu escreva o número 1 ali errado, não vai me atrapalhar. Então, eu quero que o meu número seja ao mesmo tempo primo e maior do que 4. O único que preenche esse requisito é o número 5. O número 5 é o único dentro de um dado que ele é primo e maior do que 4 ao mesmo tempo. Tá?
Então, eu já sei o que eu quero. Probabilidade vai ser igual favorável dividido pelo total. Como é um dado, o total são 6 faces. E favorável, só uma, que é o número 5. Não coloque o 5 aqui, tá? Porque aí está falando que tem 5 faces que dão bom. E não é verdade. Só tem uma face que dá certo, que é a face que tem o número 5. Então, olha, 1/6 e esse gabarito aqui, olha, tá aqui, olha. Letra C de corona, 1/6. Tá vendo? Só deixei um tempinho para leitura que vocês consigam fazer o restante. Agora eu vou para a próxima. Essa próxima questãozinha aqui, eu vou deixar um pouquinho mais de tempo do que essa daqui. Tá tudo bem? Então eu vou marcar aqui uns minutinhos para vocês. Tentem fazer com muita calma. Ela não é difícil, só que ela vai usar uma coisa que eu falei agora há pouco. Tá aí, minutinho correndo, podem tentar fazer. Vamos lá, galera, vamos lá resolver a questãozinha aqui agora. E vai ser a última questão aqui da nossa aula, tá legal? Então, deixa eu colocar aqui para vocês em tela cheia. Pronto, agora sim. Vai ser a nossa última questão da aula. E nessa questãozinha aqui, eu peguei uma da ESA, tá? Só que é uma da ESA que a parte de probabilidade é bem fácil. O que deixa a questão, vamos botar assim, mais trabalhosa é a parte de conjunto. Se eu souber fazer conjunto, eu faço a parte de probabilidade bem tranquilamente. Tá legal? A semana que vem, eu vou trabalhar um segundo assunto com probabilidade, que é quando a questão pede mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tá? Tem uma da ESA que ela é assim, olha, um cara vai um stand de tiro ao alvo. Se ele atirar 2 vezes, qual é a chance de acontecer tal coisa? A gente não trabalhou isso aqui na aula de hoje, tá? Então eu falo disso com calma na semana que vem, com bastante exercício, coisa e tal. Só que da aula de hoje, o que é importante? Importante é a pessoa ter em mente que probabilidade é só o saber contar tudo que pode acontecer e tudo que me interessa. Se eu souber contar os dois, eu consigo fazer qualquer questão, tá? Por exemplo, essa daqui, se eu souber contar quantos tem a B, eu sei fazer a conta, tá? Então, vamos fazer aqui agora e vamos corrigir a questão para poder fechar a aula, tá? Primeira coisa que eu faço, eu vou montar meus conjuntinhos aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Como é que funciona isso daqui? Em uma escola com 500 alunos, então aqui é a escola. Realizou uma pesquisa para tipagem sanguínea. Então tem gente com antígeno A, tem gente com antígeno B, tem gente com nenhum dos dois antígenos, que seria o cara que é do tipo O, né? E eu queria saber qual é a probabilidade de eu pegar um cara do tipo AB, né? Ou seja, ele tem os dois antígenos. Então é o cara que se encontra aqui, olha. Ele pertence ao A e ao B ao mesmo tempo. Então, vamos começar a preencher isso daqui? Assim, ó. Escola, a questão fala que é 500. Não fui eu que calculei, a questão fala. Que usa o A, 115. Que usa o B, 235. E 225 não tinha nenhum deles, certo? Então eu já posso colocar aqui direto, olha, 225 tem ninguém. Vamos somar isso daqui para ver onde é que vai dar? Se eu pegar o 115 e somar com 235 e somar com 225, ó pra cá, dá 15 aqui, aqui vai dar 2, 7 aqui e aqui é 5. 575 deu a mais, deu 75 a mais.
Então são os 75, ó, que tem os 2 antígenos. Eu nem preciso preencher o que está aqui e nem preciso preencher o que está aqui. Porque a questão é bem direta. Ela quer saber qual é a probabilidade de eu pegar uma pessoa e ser uma pessoa que possua os 2 antígenos. Então a minha probabilidade, a gente sabe que são os casos favoráveis dividido pelos casos totais. Casos favoráveis são as pessoas do tipo AB. Calculamos, ó, 75. Tem 75 pessoas que é do tipo A e do B ao mesmo tempo, tá? E total, 500. A questão que é a resposta em fração, decimal ou porcentagem. Porcentagem. Você pode ver que está todo mundo aqui em porcentagem. Então aqui, olha, eu vou ensinar aqui um truque para vocês. Aqui embaixo tem o 500. Eu vou escrever 100 de propósito. Eu vou simplificar essa conta por 5. Se eu simplifico a conta por 5, 75 dividido para 5 dá 15. E 500 dividido para 5 dá 100. 100. Então eu tenho 15 sobre 100. Se eu tenho 15 sobre 100, eu tenho 15%. Tá? E a letra A, o meu gabarito. Certo? Ah, professor, eu não fiz assim. Eu dividi. Pode dividir. Vai dar 0,15. Professor, eu fiz regra de 3. 500 é 100%, 75 é X. Pode fazer. Tá tudo perfeito. Tá? Todas essas maneiras resolvem e funcionam. Tá certo? Então, tá aqui, olha. Resolvi 2 da ESA ainda, né? Essa aqui é a última mesmo. É a última. Não tem mais nenhuma aqui. E na semana que vem, eu trabalho com vocês a parte 2 de probabilidade. Resolvo todas as outras que caíram na ESA de probabilidade. E vai ter mais algumas da EA e coisa do tipo. Mas na semana que vem eu consigo fechar esse assunto. Porque o que eu preciso dele para sargento não é muita coisa. É só entender o conceito e aplicar em questão. Acabou. Tá certo? Então, espero que tenha ficado claro essa minha primeira aula aqui com vocês. Tá? Espero que tenha ficado tranquilo isso daqui. Na semana que vem eu trago mais exercícios e na semana que vem eu deixo para vocês, eu vou deixar junto depois, acabou a aula, eu deixo uma lista só com questões de probabilidade e combinatória, porque eu trabalhei 3 questões de combinatória, vou trabalhar 2 de probabilidade, dá 5. Eu pego uma lista, envio uma lista e aí vocês que se divirtam, tá legal? Então, galera, obrigado pela presença e até semana que vem, tá? Abração, gente.